Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Papo de Futuro aqui da Fainó. Eu sou Shirley de Queiroz, já agradeço de antemão a sua audiência e gostaria, como sempre, de contar com a sua participação. Deixe o seu recado aí para dizer o que achou do nosso programa, dá a sua sugestão, fique à vontade. Aqui a gente faz esse bate-bola com você também. A gente tenta colocar um pouco de aprendizado para lá e recebe aprendizado de lá para cá também. Hoje nós estamos com o professor Ciro Campos Chaves. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Shirley? Tudo ótimo. Muito Maravilha. bem. O professor Ciro é engenheiro eletricista, é especialista em instalações elétricas industriais, mestre em modelagem computacional e, além disso, criador de startups premiadas nacionalmente. Seja Olha, bem-vindo, professor. Muito obrigado. Agradeço o convite, né, de a gente estar aqui falando um pouco aí de ensino remoto e batendo um papo com essa galera da Fainó e o público externo, né? É isso, aqui a gente tem a comunidade Fainó e tem a comunidade internet, que, meu amigo, a comunidade internet é maravilhosa, grande. é o mundo inteiro. Nós vamos falar hoje sobre ensino remoto. É claro que todo mundo tem uma experiência sobre isso depois dessa pandemia, seja próprio estudante, seja professor, mãe, pai de aluno, parente, todo mundo passou por uma experiência de ensino remoto e tem passado, né, professor, nessa pandemia. Foi a solução que foi encontrada neste momento. Mas vamos começar do começo. Professor, defina para a gente o que é o chamado ensino remoto. Maravilha, Chico. Olha só, quando a gente fala em ensino remoto, né, nós podemos falar de dois contextos, né? Nós podemos falar num contexto normal, né, e podemos falar em um contexto emergencial. Sim. Atualmente, né, por conta da situação de saúde pública, nós estamos inseridos aí em um momento de ensino remoto emergencial. Bom, por que emergencial? Primeiro porque ninguém esperava que isso iria acontecer. Foi um susto. Foi um susto, né? Todos fomos pegos de surpresa, né, por essa questão. Inclusive a gente pode falar mais à frente sobre essa questão da digitalização, etc., né? Mas falando no contexto atual. Bom, todo mundo sabia que teríamos aí uma necessidade, né, de digitalização de muitas funções, né, de relações de trabalho sendo modificadas, home office, isso já era pauta, né? Mas nada que seria instaurado assim de uma hora para outra, né? E a situação de saúde pública acabou nos colocando nessa necessidade de fazer o isolamento social. E daí fez aquela pergunta, né, de cara, e agora, o que a gente vai fazer? Porque, né, nós somos aqui uma instituição de ensino presencial, né? A gente preza muito pelo presencial, pela qualidade, né? Não que a gente não tenha qualidade também à distância, mas assim, é a modalidade de ensino que a gente adota aqui. Então, o que a gente podia fazer, né? Então, por conta disso, né, as instituições, aí, não só a Fainó, né, mas todas as instituições de ensino superior, de educação básica, acabaram se vendo na necessidade de continuar as atividades com esse ensino remoto emergencial. Então, emergencial por conta do contexto, né? E remoto porque a gente precisou utilizar das vias, né, da internet e das ferramentas tecnológicas para poder continuar as atividades aí. Então, o ensino remoto emergencial, vamos lá, quando a gente fala de ensino aí, de categorias de ensino, né, vamos dizer assim, nós temos, além da educação presencial, nós temos o ensino à distância, Sim. temos o ensino remoto, temos o ensino remoto emergencial, temos até a educação híbrida, né? Então, assim, se a gente fala desses tipos de ensino, vamos dar uma diferenciada aí. Bom, primeiro quando a gente fala do EAD, né? Sim. A dúvida é essa, o que é EAD ou o que é ensino remoto, professor? Pronto, às vezes, né, eu vejo aí o pessoal, alguns estudantes nas redes sociais, esse é AD, vamos lá, vamos definir primeiro uma coisa, né? Bom, nesse momento, né, o que a gente está fazendo não seria categorizado como ensino à distância, né? Ensino à distância, basicamente, você precisa ter uma plataforma, né, que ela é chamada AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou LMS, Learning Management System, né? Que é um sistema de gestão de aprendizagem. Então, é uma plataforma online e ela vai, vamos dizer assim, ela vai inserir dentro dessa plataforma toda a rotina escolar, a rotina acadêmica, né? Isso englobando desde o pedagógico, né, avaliações, conteúdos, né, até chegando na parte administrativa do ensino, que é notas, cadernetas e tudo mais. E nisso, tudo disso está online, né? E o estudante ele tem acesso a um tutor, né? E esse tutor vai ter alguns horários ali para tirar dúvidas, etc. e tal. Então já percebe que não é o que a gente está fazendo aqui, porque
a grande questão é que no ensino à distância você tem plataforma, isso é escalável, né? Então, assim, nessa plataforma você pode ter estudantes de todo o Brasil. Hoje, por exemplo, eu tenho uma turma na FAINOR, vamos supor, uma turma de Eletrônica 1. Eu sou o professor original dessa disciplina de Eletrônica 1 e eu tenho apenas os estudantes matriculados nessa disciplina aqui na FAINOR presencial. Em termos de números, uns 40 estudantes por turma. Bom, no caso da engenharia, a gente pode colocar um pouquinho menos, né? Mas não chega a ser, como no ensino à distância, 400 pessoas. Não, no máximo você vai ter ali, tem algumas turmas aí, conjuntos, você vai ter, né? É porque assim, eu falando de engenharia, que é claro, né? Mas cada curso é diferente. A gente falando de turmas, sim, 40 alunos, a turma realmente o presencial. Então, basicamente, a gente vai replicar a organização da sala de aula, a organização acadêmica apenas para o meio remoto. Então, assim, eu vou utilizar um ambiente, né, virtual para poder ter contato síncrono e assíncrono com meus estudantes e poder lecionar as minhas aulas que estaria lecionando presencialmente na via remota. Então já vimos essa diferença, não é escalável, você não tem mais estudantes, então é só mesmo transferindo para o meio digital, o que eu faria ali presencialmente com meus alunos originais. Né? O senhor grava suas aulas e deixa gravado para os alunos assistirem quando eles quiserem no ensino remoto ou não? Como é? Olha, esse é um ponto legal, pode até um pouco polêmico, né? Porque existem diversas opiniões divergentes. Né? No meu caso, né, eu gosto de alternar entre os momentos síncronos e assíncronos. Né? Por quê? Bom, como a gente está nessa situação que o ensino precisou ir para as vias digitais, né, todo o trabalho, toda a rotina de trabalho das pessoas também. E nós temos muitos estudantes que trabalham, né, aqueles que estudam à noite, por exemplo. E, enfim, a rotina toda dele está ali em casa. Então, ele trabalha em casa, a família está em casa. Então, realmente fica um pouco complicada a rotina. E também temos uma questão que são a questão dos problemas de conexão que eventualmente podem ocorrer. Então, geralmente, eu gosto de estar alternando, né, entre aulas gravadas e aulas, vamos dizer assim, presenciais, mas o presencial seria nós... Ao vivo, gravado e ao vivo. E ao vivo, né? Só que o ao vivo eu também gravo para disponibilizar depois, né? Então, assim, por que eu gosto disso? Porque como nós estamos num contexto de muito, né, esse distanciamento social... E no processo de aprendizagem, uma coisa importante é a interação, né? E vamos falar, como eu falei de EAD, ensino remoto, eu diferenciei isso aí. Uma das coisas que faz um estudante escolher estudar presencialmente e não com ensino à distância é justamente porque presencialmente você tem contato com colegas, né, com professores, você realiza o networking, né? E isso é importante para a formação também, né? São coisas que o meio digital não pode suprir. Então, um autor que eu até vou indicar depois aí, né? Ele até fala que no ensino remoto, na hora do ao vivo, você fala da aula e não dá aula, né? Tenta usar esse momento para fazer a interação com os estudantes, falar do conteúdo que foi passado numa via assíncrona, por exemplo, né? Falar dos trabalhos, entende? Então, assim, você tem a possibilidade de fazer interação. Nessa interação eu posso, por exemplo, revisar, né, algum conteúdo que eu passei, passar trabalho à equipe, essas coisas, né? Mais ou menos por aí. O senhor estava falando antes ali sobre essa questão do ensino remoto emergencial, do ensino remoto normal. Uhum. E como é que, na sua avaliação, nós que eu digo sociedade brasileira, vamos dizer assim, como é que nós recebemos este ensino remoto emergencial? Como é que foi essa adaptação pela qual a gente passou e que agora a gente está seguindo? Maravilha. Temos fases, né? No início foi um choque realmente para todos, né? Eu trabalho também, né? Eu sou professor aqui na FAINOR, sou professor na UES de Tapetinga. Eu tenho um trabalho também que a gente já falou, né? Em outras ocasiões, vários, né? outros projetos. Exatamente. A gente falou um pouco sobre o trabalho que eu tenho com a startup, que a gente trabalha com a educação tecnológica, né? Então eu também prestei bastante assessoria para algumas escolas aqui da cidade, principalmente, sobre o ensino remoto emergencial. Então também estive inserido na educação básica, né? Sim. E assim, a primeira coisa foi um susto, porque muitas pessoas não tinham, né, essa vivência com essas ferramentas tecnológicas. Não tinha experiência. Não tinha experiência. E isso pegou pais de surpresa, pegou estudantes de surpresa, né? E nesse choque aí, a primeira coisa foi agora, né? O que eu vou fazer, né? Então assim, eu percebi que, conversando com alguns alunos, muitos alunos falaram, poxa, professor, eu não estou conseguindo estudar dessa forma, estou tendo muita dificuldade de estudar dessa forma, né?
Na sala de aula, essa rotina de ir até a faculdade, né, de ir até a escola, quando é o caso, sentar ali, ter contato com colegas, professores, isso ajuda muito no aprendizado. E agora sou eu e meu computador, né, e uma pessoa ali na tela. Então, assim, eu não estou conseguindo ter muita disciplina, não estou conseguindo, né, me distraio bastante por conta das outras demandas que você tem, mistura casa, trabalho, todas essas questões. Então, a primeira coisa foi uma grande dificuldade inicial, né. E assim, isso é engraçado porque é o seguinte, quando a gente vai para essa via remota, né, o protagonismo do estudante ele acaba tendo que ser mais exacerbado, porque, como eu posso dizer, às vezes o estudante vai até a faculdade, senta ali e tal, então assim, esse processo todo de ir até a faculdade, sentar, assistir aula, já é um processo que causa o que os autores chamam da ilusão de fluência, né, que ele pensa assim, poxa, eu estou aqui, estou na sala de aula, então está tudo certo. Contribui para concentrar no que vai fazer, é isso? Isso, contribui para concentrar no que vai fazer e o próprio ambiente, né? A questão da ilusão de fluência é o seguinte, estou sentado aqui, estou ouvindo o que o professor está falando, estou entendendo. Mas às vezes pode acontecer, chega em casa, não dou uma revisada e tal, no longo prazo você vai acabar esquecendo algumas coisas e tal. Mas no ensino remoto, o que acontece? Como não tem essa rotina, né? Então tudo tem que partir muito da iniciativa também do estudante. E isso, essa diferença, né, de abordagem, acabou causando uma dificuldade inicial. Mas o que eu tenho percebido é que com o tempo, né, os estudantes eles têm se adaptado melhor. E claro, professores também. Né? Eu sou da área de engenharia, de tecnologia, mas temos professores da área do direito, da área da saúde, que não são cursos aí que você está inserido nesse contexto tecnológico, no assim, dia a dia. De corpo e alma. Né? Então, eu tenho percebido que com o passar do tempo, os estudantes têm se adaptado melhor. Essa questão do protagonismo ali, de conseguir se ajustar ao contexto, isso tem melhorado, o rendimento tem melhorado e, bom, eu tenho achado que a experiência, né, está sendo bastante satisfatória. A gente sabe e a gente entende que foi difícil, teve muitas dificuldades para muita gente, mas o ensino remoto não tem só dificuldades, professor. Você poderia falar um pouco das vantagens, dos benefícios? Existem eles? Maravilha, maravilha. Vamos falar sobre isso aqui. Primeira coisa é a gente pensar na possibilidade de você ter contatos síncronos e assíncronos, né? O gravado e o ao vivo. O gravado e o ao vivo, né? Com isso você acaba se moldando melhor a rotina do estudante, né? Então a grande vantagem o estudante às vezes ele pode fazer um gerenciamento de tempo um pouco mais flexível, né? Então às vezes acontece, eu tenho muitos estudantes que trabalham, tal, então por exemplo, ele vai ter uma reunião, vai ter que faltar aula. Bom, se essa aula é assíncrona, gravada, ou foi um ao vivo que foi gravado posteriormente, ele vai poder consultar depois, né? Então essa é uma vantagem aí também, né? Eu acho que a organização do conteúdo, quando você direciona tudo para aquele ambiente virtual, você acaba tendo uma melhor organização. Então podemos falar que essas são vantagens que, claro, não substituem o ensino presencial, né, de forma alguma, sim. Mas falando em vantagens, né, eu acho que essa flexibilidade de horários pode ser uma grande vantagem que a gente pode encontrar também, né, da possibilidade de ter as gravações. A gente acaba adquirindo um pouco de conhecimento em cada problema que a gente encontra, né? A gente encontrou um mega problema, que foi a pandemia, necessidade de distanciamento social, mas disso aí todo mundo tirou um pouco de aprendizado. Verdade. Foi só o sofrimento, né? A gente sofre, mas a gente aprende. Professor, essa ideia de ensino remoto, desse ensino não necessariamente cara a cara presencial, ela já vinha sendo uma possibilidade ou o senhor acredita que foi a necessidade gerada pela pandemia? Bom, é uma questão bem complexa aí. Na verdade, quando a gente fala desse contexto, né, a gente tem a gente pode direcionar a conversa para a situação Brasil e uma situação mundo, né? Mas o que a gente percebe de fato é que realmente o ensino híbrido, ele tende a se tornar uma grande tendência. Ele tende a se tornar uma grande tendência. Por quê? Porque assim, conforme a tecnologia avança, né, nós temos novas demandas geradas para a sociedade, tudo é muito dinâmico, né, tudo muda bastante. E, bom, eu vou falar de um grande centro, né? No grande centro, às vezes esse deslocamento até o polo de ensino, isso é algo bem complexo e tal. Então, assim, você tem um ensino híbrido, você acaba otimizando a questão de deslocamento, aproveitamento de tempo e tudo mais, pensando em grandes centros, né? Grandes instituições de ensino no mundo todo também sempre vem adotando o ensino híbrido, então isso é algo que está evoluindo. Eu acho que
é uma realidade em um futuro próximo, né? A pandemia acabou antecipando um pouco disso. Só que assim, quando a gente fala no Brasil, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque em algumas situações, né, o ensino híbrido, a educação à distância, acaba vindo atrelado à precarização do ensino, né? Aí assim, bom, nessa situação realmente é você ter um contexto, né, que vamos dizer assim, que está voltado para uma tendência da educação híbrida, mas por volta e meia você tem, né, algumas instituições, alguns cursos que acabam utilizando, né, a questão do ensino híbrido para a otimização de custos e acaba precarizando um pouco. Mas na definição da educação híbrida, né, na definição acadêmica, né, pensando na qualidade, etc., então a gente pode dizer que é uma tendência, né, e eu acho que inevitável, né, e a pandemia acabou antecipando um pouco disso. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre ensino híbrido, um pouco mais para frente, mas eu queria voltar na questão que o senhor estava falando sobre a influência da tecnologia no ensino-aprendizagem. Eu sei que o senhor tem um trabalho já feito com escolas, como falou, a questão desse ensino de tecnologia para adolescentes, crianças. Eu queria saber se esse público tem mais facilidade e como é que essa tecnologia acaba influenciando no processo de ensino-aprendizagem com toda essa questão humana envolvida. Conta dessa sua experiência para a gente. Ótimo, maravilha. Isso é interessante. Eu posso até fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá. Vamos pegar nós aqui, presentes aqui, né? Eu acho que se meu celular aqui, se eu ficar sem internet uma semana num sítio, eu vou ficar tranquilo, né? Eu vou me imergir nessa experiência aí. Mas vamos falar de um adolescente, de uma criança, ela se entendia fácil, né? Por quê? Porque desde pequeno, né, ela teve contato muito forte, muito íntimo com o meio digital, né? E isso acaba hiperestimulando, né, esses indivíduos. Então, essa hiperestimulação desde cedo acaba causando alguns efeitos, né, que em termos práticos, não vou falar aqui em termos acadêmicos para facilitar mais o bate-papo, em termos práticos faz com que essas crianças se entendam mais fácil, né? Isso significa o quê? Que elas já nasceram inseridas em um contexto da tecnologia. Significa também que elas têm mais habilidades em lidar, né, com a tecnologia. Então, assim, é muito comum você ver situações, né, você pega alguma coisa aqui, smartphone, você fica se batendo com alguma coisa aqui, né, e chega lá a criança, um menininho desse tamanho aqui, pega lá, tira de letra, né, e você olha e fala, nossa, viu, nem sabia como é que fazia isso aí. Então, assim, realmente os mais jovens têm uma tendência a se adaptar melhor a esse cenário que envolve tecnologia. Mas, né, falando do contexto atual, ainda assim achei que teve uma superação muito grande aí. Temos muitos colegas aí, tenho muitos colegas queridos aí na FAINOR, da área do direito, da área de saúde, e o pessoal, nossa, eu vou dizer, também falando do trabalho que eu faço com a Inova, né, o trabalho com as escolas. Pior ainda, porque, pensa, professoras que trabalham com a educação básica, que é um segmento de ensino muito presencial. E essas professoras se superaram, né? Conseguiram se superar, conseguiram aprender muitas habilidades. Então eu acho que toda a sociedade se superou demais aí. Mas sim, realmente, respondendo a pergunta, geralmente os mais jovens têm uma tendência a se moldar melhor, né? Por conta de toda essa questão que já nasceram imersos aí no meio tecnológico. A gente não, né? A gente acabou vivenciando, né, essa experimentação, essa criação de tecnologia. Então a gente já é mais flexível e também tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, se adaptar a essas mudanças abruptas, né? Só fazer um recorte aqui, ele citou a Inova é a startup que eu falei no início, que foi premiada nacionalmente num concurso da Ambev, não foi isso, professor? Foi isso mesmo. Né? É um projeto maravilhoso também. Depois a gente marca um outro bate-papo só para a gente falar sobre isso. Ótimo, maravilha. Certo? É um tema muito bom também. Você estava falando aí das crianças, que tem mais crianças, adolescentes, que nem conheceram um mundo sem internet, né? Tem as pessoas que aprenderam a mexer com isso e tem gente que já nasceu, não conheceu o mundo como era sem internet. Eu tenho um filho, meu filho não conhece nem telefone com fio. Ele olha e acha estranho, o que é isso, um telefone com fio? Então, são realidades totalmente diferentes. É lógico que quem já nasceu nesse contexto tem uma facilidade, porém, nem tudo está perdido para a geração anterior, não é? Tem maneiras da gente deixar essa situação mais confortável, mais produtiva? Vamos de dicas agora para a geração mais antiga.
Olha só, a primeira questão é o seguinte: hoje, né, por conta também de toda essa questão tecnológica, nós temos uma facilidade de acesso à informação muito grande, né? E assim, o que eu tenho percebido, além de um acesso muito fácil de informações ali, a gente consegue encontrar de forma muito simples muitos conteúdos, né? Eu mesmo produzo alguns para professores nesse tempo de pandemia, né? Apesar do nosso trabalho ser voltado mais para ensino de tecnologia para crianças e jovens, nesse tempo de pandemia eu voltei muito, né, o trabalho para poder produzir conteúdos também para professores, né? Principalmente aqueles professores que se pegaram ali de calças curtas, digamos assim, né, com essa situação tecnológica aí. Então, assim, primeiro, o vasto acesso à informação, e segundo, uma coisa que eu achei fantástica, principalmente falando no nosso, né, puxando a sardinha um pouco para o corpo docente, que é essa interação, né? Para ter uma ideia, no início do ano, né, no início desse ano letivo, desse semestre letivo, a gente teve uma jornada pedagógica aqui na FAINOR, né? E nessa jornada pedagógica da FAINOR a gente teve uma roda de conversa. Tivemos muitos professores fantásticos participando, eu tive a honra de participar também. E desde essa época, foi no início desse semestre, lá para junho, julho, né? A gente criou um grupo de WhatsApp e até hoje esse grupo está ativo, né? Então temos muitos professores aí, né? Professora Samene, professora Laiane, uma galera bem legal aqui da FAINOR. E a gente está até hoje nesse grupo e nessa correria aí do ensino remoto, que a gente trabalha em dobro, em triplo, né? A gente até hoje troca ideias. Então, assim, essa troca de informações entre os colegas acaba ajudando demais. Volta e meia, a professora Samene, ela vem ali com a novidade, coloca no grupo, eu já olho, poxa, que legal isso aqui, já compartilho com os colegas. Então, essa rede aí que a gente vem criando, de solidariedade mesmo, né, com os colegas, isso tem ajudado demais também, né? Então, acho que além da informação disponível na web, a gente tem também essa questão da compaixão, da solidariedade entre os colegas, que isso ajudou bastante também. Esse é um assunto muito interessante, porque assim, quando os estudantes, os profissionais que foram fazer o ensino remoto, o trabalho remoto, nós todos fomos pegos nesse susto, a gente, quando uma situação que nos é estranha, a gente tem a ideia de achar alguém mais experiente naquilo ali para poder nos guiar. E o estudante vai procurar isso no professor. Porém, é a primeira vez também do professor numa pandemia, não é? Exatamente. Assim, alguns têm uma facilidade a mais com tecnologia, outros são professores excelentes, brilhantes, mas não têm a habilidade ainda de gravar um vídeo, de estar à vontade na frente da câmera, e isso é completamente normal, não é isso, professor? Com certeza. Fala pra gente um pouco dessa experiência do outro lado, professor. A gente sempre fala muito da experiência do estudante, da pessoa que está ali, mas e o professor? Como é que foi esse impacto para ele? Vou falar um pouco dos bastidores aqui. Por favor, né? professor. Olha só, primeira questão eu tenho certeza que aquele professor, vamos supor, um professor da área do direito, né, que está acostumado a ir em sala de aula, ter o contato com os estudantes, trazer um estudo de caso, acho que esse professor, quando se pegou nessa situação de gravar uma aula, ele pensou, nossa, e agora, né, o que eu vou fazer? Né, porque assim, todo o contexto do ensino presencial está adaptado para isso, né? Então a gente se pegou de surpresa e uma grande questão não funciona você replicar, porque assim, a gente fala com o ensino remoto, você faz o que você faria presencialmente aqui no meio remoto, né, na aula ao vivo, mas não necessariamente funciona, sabe por quê? Eu tenho certeza que se eu ficar na aula presencial, né, que eu sou da área de engenharia, fazendo alguma demonstração matemática ali, vários minutos, eu consigo prender a atenção do estudante de forma mais simples. Agora assim, vamos colocar 50 minutos de gravação, não vai funcionar. Só pelo fato de estar na via remota, realmente o tempo já é mais curto. Então perceba, uma necessidade de tentar, vamos dizer assim, modificar um pouco a abordagem. Então uma grande questão, além da habilidade com as ferramentas, é a adaptação das aulas, que pegou todo mundo de surpresa, né? E assim de última hora é complicado, né? Mas basicamente, no começo, a grande questão foi, bom, vamos trazer para a via remota, né, essa aula, vamos entrar, ter contato ao vivo com os alunos e fazer gravações ali, né? Só que assim, só isso não tem um efeito, vamos dizer assim, desejável, né? Você precisa de fato, por todo o contexto que a gente está no ensino remoto, por todo o contexto tecnológico, a gente precisa também ser forçado a usar outros meios, né? Então, assim, a aplicação de metodologias ativas, isso foi muito importante, né, para a gente usar, porque, por exemplo, eu posso criar lá um Google Forms, né, eu posso falar sobre essa questão do suporte que a FAINOR deu em relação à ferramenta escolhida, né,
que a gente trabalha com o Google, né? As ferramentas do Google for Education, né? E isso foi bom, porque as ferramentas do Google são muito simples, né? Curva de aprendizado rápido, então assim, a interface simples, abriu a tela ali, tem 3 lugarzinhos para clicar, não tem mais muita coisa para fazer. Bem intuitivo. É intuitivo e aquele simples e eficaz, né? Isso ajudou bastante. Então assim, eu posso criar um forms ali, colocar um questionário, e esse questionário, a depender da resposta do estudante, eu posso direcionar para um vídeo ou para outro. Então assim, eu posso disponibilizar isso para o estudante, só que isso não veio no início, né? No início a gente precisava se adaptar. Então a primeira coisa foi, devagarinho, fazendo as aulas ao vivo, fazendo as gravações, e nesse contexto que todo mundo se viu forçado a mudar, essa troca de ideias que eu falei há pouco, né? Os professores trocando ideias, olha essa metodologia, essa ferramenta, esse aplicativo aqui, o Kahoot, tem aqui o Pool Everywhere, né? Tem aqui o Forms, que dá para fazer trilhas de aprendizagem síncronas e assíncronas. Então isso com o tempo foi surgindo, né? E com a troca de ideia entre os docentes, essas ferramentas foram surgindo e aos poucos os docentes foram inserindo, né? Então, assim, teve um tempo, né, de adaptação, falando no contexto geral, né? E com esse tempo de adaptação, a gente foi partindo do simples, né, que a grande questão é, ensino remoto, garanta o essencial. Né? Garanta o essencial nesse momento, que é o momento emergencial, que a gente precisa ter contato com o aluno e garantir o essencial. Então, às vezes, aquilo que não era essencial você suprime e mantém no encontro síncrono nisso aí. E com o tempo, aos poucos, os professores foram inserindo, né, novas ferramentas e novas metodologias. Mas olha, eu vou dizer, foi uma luta realmente, viu? Foi uma luta grande e eu acho que toda a troca de ideia e o contato foi o que ajudou mesmo, como eu falei há pouco também. Eu queria registrar aqui que, além de todo esse contexto profissional da atuação do professor, tem a pessoa do professor também que está sofrendo todos os problemas que todo mundo normalmente está sofrendo com essa pandemia, e aí ele chega com todas essas questões e encontra um monte de câmera fechada, de áudio fechado, e aí ele fica, sabe que eu estou falando sozinho? Parabéns, professor, vocês são guerreiros, viu? Obrigado, parabéns. Viu? Obrigado, Shirley. Olha, essa questão aqui foi engraçada, né? Olha, a gente está no momento de bate-papo aqui, né? Descontraído, então vou soltar, é aquele momento que na hora da conversa, tá todo mundo sentado numa mesinha ali, né? Tomando uma cervejinha, todo mundo fala, vou soltar os podres aqui agora, ó. Conta, professor, olha faz só, favor, gente, faz presta favor. O professor também, ele sofre, eu acho que os estudantes sofreram com isso, mas o professor sofre muito com isso também, que é a falta do contato. Sim. Não é a mesma coisa, você está falando, nesse momento a gente está falando para as câmeras, mas claro, né, muito feliz que esse vídeo vai estar no YouTube da FAINOR e vai estar aí disponível para todo mundo assistir, né? Mas na aula remota, que eu sei que são meus alunos que estão ali, realmente às vezes é angustiante, né? Você está falando, todas as câmeras fechadas, todos os microfones fechados, né? E o ponto que eu ia soltar é o seguinte, olha só, esses dias aí, não tem muito tempo não, estava dando uma aula, né? E o pessoal tem aquela rotina, entram na aula, fecha o microfone, fecha a câmera, né? O microfone por conta dos ruídos, né? Que são amplificados, né? E todo mundo prestando atenção ali na explanação. E a gente ali, né? Aquela questão, tentando ser breve, né? Usar o momento presencial para direcionar, focar mais assim, né? Por conta do meio e tal. Aí o que acontece? Termina a aula, tchau gente, boa noite, né? Aí o que acontece? Teve um momento desses dias que eu terminei uma aula, e na hora que eu terminei a aula eu precisei levantar correndo para fazer uma coisa em casa. Aí nisso, fazendo alguma coisa, eu deixei ligado lá, o Meet, né, e tal. Aí nisso, fazendo uma coisa em casa, me ligaram, vem aqui, tem que fazer uma coisa e tal. Eu saí de casa. Esqueceu lá ligado. E deixei ligado. Eu fui voltar, era 2 da manhã, né? Quando eu voltei 2 da manhã, tinham 2 estudantes que ainda estavam online. Aí eu falei, olha gente, realmente, esse deve ter gostado da aula, porque ele fez questão de ficar até 2 horas da manhã online na minha aula. Ficou lá impactado. Mas olha... Pensa aí, né? Então assim, tudo bem, fazendo uma Imagine. brincadeira aqui, né? Provavelmente ali, né? Às vezes o pessoal pega o celular ali, 10 horas da noite, né? Pô, vou assistir, não vou sentar ali, né? Não vou sentar num lugar, num ambiente adequado, vou ficar com o celular aqui mesmo assistindo a aulinha ali mesmo. E o que aconteceu? Pô, deve ter pegado no sono, né? Alguma coisa do tipo. Então, assim, né? Fazendo essa brincadeira aqui, mas só para mostrar, né? O contraste que dá essa questão do emergencial, né? Mas, assim, o fato de não poder, voltando ao que eu estava falando anteriormente, né? De não ver as pessoas, de não ter o contato, realmente é bastante angustiante, né? Eu tenho estimulado, né? Por exemplo, ontem mesmo eu tive uma apresentação de seminário, eu falei com o pessoal, ó,
falei com antecedência, é claro, para que pudessem se preparar, né? Porque a gente sabe que tem questões de aparato tecnológico em casa, entendemos todas essas questões e não podemos forçar, né, forçar. Mas assim, coloquei, gente, eu vou colocar uma recomendação, no dia do seminário, né, apresentação, arguição oral, todo mundo bonitinho, abre o webcam, vamos abrir. Aí nesse dia foi, para essa turma em questão, por exemplo, foi uma das primeiras vezes que eu vi todo mundo com a câmera aberta. Fiz questão de registrar com um print, né, para depois colocar nas redes sociais, que é um momento importante. E os estudantes sentem falta disso. Sim. Eu mesmo, eu sempre abro a câmera nas aulas e eu percebi que uma, duas vezes que eu tive algum probleminha, precisei entrar primeiro pelo celular e estou aqui, enquanto que eu estou no celular na aula, entrando na aula, estou aqui ligando meu computador. Nesse momento ali, o webcam desabilitado, porque eu estou ajeitando as coisas, 2 minutinhos de atraso, o estudante já pergunta, ué, professor, não vai abrir a câmera? Então eles têm falta disso também, né? Dessa questão da interação. E não deixa de ser uma preparação, né? Essa questão vai preparar a pessoa para o que ela vem aí pela frente. Mas antes da gente encerrar falando do papo de futuro que a gente espera do ensino e do mercado nessa questão, eu queria que o senhor indicasse um livro para quem quer mergulhar um pouco mais nessa questão do ensino remoto, professor. Ótimo. O que o senhor indica? Vou pegar aqui uma indicação que me ajudou bastante, né? Esse livro, né, ele é um livro bastante voltado para docentes, mas acredito que os discentes, os estudantes também podem e devem entender desse cenário, porque o aprendizado não é uma via de mão única do docente para o estudante. E como eu falei no início, né, o curso do ensino remoto acabou provocando uma maior, digamos assim, uma maior intervenção do estudante na sua própria aprendizagem, né? O estudante é protagonista na sua aprendizagem, o professor ele é um coadjuvante, na verdade o professor é um facilitador, né? Então esse livro que me ajudou bastante como docente e que pode ajudar os estudantes, chama-se Didática Assimétrica, como transformar ensino em aprendizagem, do professor Dr. Paulo Tomazinho, né? Didática Assimétrica, ele fala muito do seguinte, porque assimétrico, como é que eu posso causar um aprendizado cada vez maior com menos tempo, com menos recurso, né? Ou seja, otimizar o tempo e o recurso, que é o que a gente quis fazer no ensino remoto e é o legado que a gente vai levar para quando tudo isso passar, a gente voltar para a sala de aula. Então, livro fantástico aí que eu recomendo. Muito bem. Quando tudo isso passar, é uma frase que a gente ouve muito e a gente fala muito porque a gente está confiando nisso. Professor, quando tudo isso passar, a gente tem uma perspectiva aí do ensino híbrido. O que é o ensino híbrido, professor? É uma tendência? Pode trazer avanço para a nossa educação do jeito que tem hoje? Fala para a gente disso. Maravilha. Então, é igual ao home office, né? Escritórios, né? Lá em Faria Lima, lá em São Paulo ali, né? Nossa, muito escritório corporativo, muito prédio corporativo, muita laje corporativa. O que a gente percebeu? Que grandes empresas experimentaram o trabalho remoto e perceberam que funcionou bem, né? E muitas lajes corporativas foram desalugadas, muitas empresas adotaram parcialmente o home office, muitos trabalhadores ali dos grandes centros conseguiram migrar para os centros menores e fazer muito do seu trabalho também home office, e isso também a gente percebe que vem acontecendo com o ensino também. Então é uma tendência realmente, né? Mas o que eu observo, o que eu percebo, né? Quando a gente fala de ensino profissionalizante, né, e acadêmico, aí, quando a gente fala de uma universidade, né, uma instituição de ensino, a gente está preparando o indivíduo ali para o mundo, né? E preparar o indivíduo para o mundo, a gente fala também de habilidades técnicas, né, que são as que a gente chama de hard skills e soft skills, as habilidades técnicas e as emocionais. Primeiro, uma grande questão, o que vai diferenciar, principalmente no mercado de trabalho, não são habilidades técnicas, são habilidades sociocomportamentais. E isso a gente precisa desenvolver com contato presencial, né? Então eu percebo um grande potencial no ensino híbrido, não como substituto do ensino presencial, mas sim como vamos dizer assim, sabe ali quando você coloca a cereja no bolo, é aquele incremento que você vai dar. Então pense só que além do ensino presencial, além de poder fazer minhas práticas presencialmente, além de poder ter contato com o professor, conteúdo ali presencial, eu posso ter um ambiente também virtual para poder potencializar o ensino. Então ele vai vir como um fator que vai agregar ao ensino presencial. Com certeza, meu Google Classroom ali, que eu tenho minhas turmas hoje, quando a gente voltar presencialmente, eu vou manter tudo isso,
vou evitar o papel, as listas de exercícios todas entregues ali no Classroom. Então a gente vê ele como não substituto, mas como potencializador. Mas isso é realidade, é um fato, e a pandemia só mostrou que a gente precisa sim digitalizar, que a gente precisa inserir isso no ensino, né? Como algo que vai agregar e não substituir. Uma diferença é que a gente vai escolher isso e não ter que usar isso. Ótima não é? observação, Chile. Exatamente, escolher, né? Vai ser uma escolha de instituições, de docentes, de discentes, e é realmente isso que vai acontecer. É isso, a gente vai acumulando esse aprendizado e usando ele da melhor forma possível. Maravilha. Este é o Papo de Futuro aqui da FAINOL. Hoje a gente conversou com o professor Ciro Campos Chaves, engenheiro eletricista, especialista, mestre, inovador em muitos assuntos e que o professor trouxe conhecimento para a gente. Muito obrigada. Olha, eu agradeço o convite, né? Uma honra estar aqui, né? É o primeiro episódio, né? É a primeira temporada. A primeira temporada, É, isso mesmo. Olha, eu me sinto honrado de participar aqui na instituição, a instituição, né, que eu tenho um apego muito grande aqui por essa instituição e é uma honra estar falando aqui para vocês. Só agradeço o convite e aguardando aí oportunidades futuras para a gente bater mais papo aqui com vocês. A gente já tem até um tema, a gente vai falar sobre a experiência dele com a Inova. Maravilha. E é toda essa questão também voltada para a tecnologia, para o conhecimento, para o ensino, Ótimo, não é isso? muito bom. Professor, muito obrigada. E obrigada a você também que está aí, que nos acompanhou nesse episódio aqui do Papo de Futuro. Deixa a sua opinião aí para a gente, porque ela é muito importante. Beijo para você e até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.